Salmo 139, comentário bíblico expositivo, Warren W. Wiersbe. Nossos conceitos a respeito de Deus e nosso relacionamento com Ele determinam o que pensamos sobre todas as outras coisas deste mundo tão agitado em que vivemos. Outras pessoas, o universo, a palavra e a vontade de Deus, o pecado, a fé e a obediência. Ideias erradas sobre Deus acabam levando a um tipo errado de vida, trilhando o caminho errado rumo ao destino errado. Em outras palavras, a teologia, o conhecimento correto de Deus, é essencial para ter uma vida plena neste mundo. Davi contemplou a Deus e escreveu para nós um salmo, cuja mensagem não pode fazer outra coisa senão nos incentivar a permanecer num relacionamento correto com o Senhor. Primeiro, Deus nos conhece intimamente, não podemos enganá-lo. Salmo 139, do versículo 1 ao 6. O verbo sondar significa examinar com grande empenho, cuidado e em profundidade. O povo de Israel usava esse termo para descrever a escavação profunda numa mina, a exploração de uma terra e a investigação de uma causa legal. Nossos amigos veem a aparência, mas Deus vê o coração. E não podemos enganá-lo. Adão e Eva tentaram em Gênesis 3, do versículo 7 ao 24. Também Caim, em Gênesis capítulo 4, do versículo 1 ao 15. E até mesmo Davi, 2 Samuel capítulo 11 e capítulo 12. E todos eles descobriram que Deus sabia tudo a respeito deles. No versículo 2, o verbo saber significa distinguir e discernir com entendimento, e não apenas reunir dados brutos. Esquadrinhar, no versículo 3, descreve o ato de selecionar os grãos e, no original, o termo traduzido por sondar, no versículo 23, se refere a testar um metal. O fato de Deus nos conhecer completamente e intimamente é afirmado nos versículos 1, 2, 4, 14 e 23. Ele conhece nossas ações, situações, pensamentos, palavras, costumes e motivações. Todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Hebreus capítulo 4, versículo 13. Mais do que isso, porém, Ele sabe o que é melhor para nós e faz de tudo para nos conduzir em direção a esse ideal. Ele nos cerca por trás e por diante e coloca sua mão sobre nós para nos firmar e dirigir. O termo traduzido por cercar significa guardar um objeto valioso, de modo que somos protegidos pelo conhecimento e orientação de Deus. Como devemos responder a isso? Deixando-nos ser sobrepujados pela altura e pela profundidade do conhecimento de Deus e sendo gratos, porque Ele nos conhece perfeitamente. Diante disso, Davi exclama: tal conhecimento é sobremodo elevado, não posso atingir. Segundo, Deus está a nosso lado constantemente. Não podemos escapar dele. Salmo 139, do versículo 7 ao 12. Se Deus sabe tanta coisa a nosso respeito, talvez o melhor a fazer seja fugir e se esconder, mas as rotas de fuga são inúteis. Se vamos para o céu ou para o Sheol, o reino dos mortos, Deus está lá. Se viajamos de leste a oeste, o mar Mediterrâneo fica a oeste de Israel,
Na velocidade da luz, sua mão nos toma e gentilmente nos conduz. Não podemos nos esconder, nem mesmo nas trevas, pois para o Senhor as trevas são como luz. Deus quer falar conosco e nos guiar, pois seu plano para nós é o ideal. Porque temos esse desejo de fugir e nos esconder? Adão e Eva tentaram essa tática e falharam. Gênesis capítulo 3, versículo 8. E o mesmo aconteceu com o profeta Jonas, que só foi de mal a pior. Se desejamos desfrutar o amor de Deus e cumprir seus propósitos, precisamos de sua presença em nós. Isaías capítulo 43, do versículo 1 ao 7. Salmos 23, versículo 4. Mateus capítulo 28, do versículo 19 e 20. Terceiro, Deus nos criou maravilhosamente. Não podemos ignorá-lo. Salmo 139, do versículo 13 ao 18. Trata-se de uma das passagens mais maravilhosas da literatura sobre o milagre da concepção e o nascimento humano. Como disse Eugene Peterson, ao testemunhar o nascimento, não calculamos, apenas nos maravilhamos. Davi declarou que Deus está presente na concepção e no nascimento, pois somos feitos à imagem de Deus. E Ele tem um propósito específico para cada pessoa que nasce. Vivemos em nosso corpo e com Ele toda a nossa vida, e sabemos como é admirável. Deus nos formou da maneira como deseja que sejamos. E quaisquer que sejam nossas opiniões sobre nossa estrutura, aparência ou habilidades, devemos aceitar sua vontade. O verbo tecer, versículo 13, significa cobrir ou cingir. Isaías 32, versículo 12. Deus tece o ser humano no útero da mãe, e o aborto interrompe esse milagre. Que tragédia! Porém, o Senhor fez mais do que criar e formar nosso corpo. Também planejou e determinou nossos dias. Verso 16. É bem provável que isso inclua a extensão da vida, Jó, capítulo 14, versículo 5, e as tarefas que reservou para realizarmos, Efésios 2:10, Filipenses 2:12, versículo 13. Não se trata de uma forma de fatalismo ou predestinação insensível, pois aquilo que somos e aquilo que Deus tem planejado para nós vem de seu coração amoroso. Salmos 33, versículo 11. E é seu melhor para nós, Romanos 12, versículo 2. Se vivemos de modo insensato, podemos morrer antes do tempo determinado por Deus. Mas os filhos fiéis de Deus são imortais até que tenham. Mas os filhos de Deus fiéis são imortais até que tenham completado o seu trabalho. Como ignorar que Deus nos deu um corpo tão maravilhoso e planejou uma vida tão extraordinária? A vida não é uma prisão, mas sim uma peregrinação emocionante. E o Senhor nos preparou para aquilo que tem reservado para nós. Nossa responsabilidade é entregar todo o nosso ser a Ele diariamente. Meditar sobre seus pensamentos, que se encontram em sua palavra. Salmos 92, versículo 5. Isaías 55, versículo 8 e 9. E caminhar no Espírito. Deus pensa em nós? Jeremias 29, 11. Será que não devemos pensar nele também? Quarto, Deus julga retamente. Não podemos contestá-lo. Salmo 139, do versículo 19 a 24. Se não podemos enganar a Deus, escapar dele nem ignorá-lo, o mais sensato é lhe obedecer. Mas há aqueles que preferem opor-se a ele e contestar o que ele
lhes diz em sua palavra. Davi chamou pessoas assim de perversas, violentas, mentirosas, blasfemadoras e rebeldes e se angustiou por causa delas. Os pecadores também causam tristeza profunda a Deus Pai. Gênesis capítulo 6, versículo 6. Deus Filho. Marcos capítulo 3, versículo 5. Lucas 19, 41. E Deus Espírito Santo. Efésios 4, 30. Sem dúvida, é difícil amar os pecadores rebeldes e, ao mesmo tempo, aborrecer seus pecados. Mas precisamos de mais aversão santa nesses tempos em que o pecado ostensivo é uma forma tão popular de entretenimento. Salmos 11, versículo 5, Salmos 45, 7, Salmo 97, 10, Amós 5, 14, Amós 5, 15, Romanos 12, 9, Romanos 12, do versículo 19 ao 21. Sempre que oramos, venha o teu reino. Estamos pedindo que o Senhor julgue os perversos e estamos deixando essa questão em suas mãos. Davi, porém, encerra com uma oração pedindo que o Senhor sonde seu coração. Conheça suas ansiedades e preocupações. E perdoe e o conduza. Devemos ser cautelosos em nossas introspecções, pois nem sequer conhecemos nosso coração. Jeremias 17, 9. A melhor coisa a fazer é abrir a palavra e deixar que o Espírito nos esquadrinhe e nos fale, pois desse modo podemos descobrir a verdade. Não devemos jamais contestar as ordens de Deus, pois Ele nos ama e quer nos dar apenas o que há de melhor.